Para entendermos sobre o surgimento da filosofia, precisamos entender o contexto pelo qual ela nasceu. A filosofia é essa que nós conhecemos, que faz parte da construção do pensamento no mundo ocidental, é a filosofia que nasceu dos gregos, mais precisamente no 6º século antes de Cristo. Para entendermos como os gregos nos presentearam com a filosofia, precisamos compreender o contexto histórico da época. Nesse caso, vamos nos reportar à realidade grega na antiguidade. Era pautado no pensamento mítico, isto é, na crença dos mitos. Os gregos, eles produziam muita mitologia sobre os deuses, as histórias que eram explicadas, como forma de explicação para a realidade das coisas. Então, a mitologia era algo muito presente dentro da cultura dos gregos. Ainda sobre a realidade dos mitos, precisamos entender que existem algumas características. Os mitos eram narrativas que explicavam a verdade, podendo ou não ser verdade, de uma forma imaginária. Eles usavam a imaginação para criar os mitos e assim explicar as suas dúvidas, seus questionamentos. Bom, nós temos dentro da mitologia também uma outra característica que é importante destacar. Os mitos não eram fundamentados em argumentos. Quem dizia sobre o pensamento mítico, quem criava os mitos, eram os aeudos, os rapsoudos, que eram considerados dentro da cultura grega como autoridade. Então, o que eles falavam, ninguém questionava. Nesse caso, eles falavam sem um embasamento, sem uma fundamentação, sem um argumento, uma prova que realmente o que eles estavam falando tinha uma lógica, era uma verdade. Bom, diante desse cenário é que vai nascer a filosofia. Entretanto, sobre o nascimento da filosofia e a sua relação com a mitologia, nós vamos ter duas posições distintas. Nós vamos ter uma primeira posição que vai dizer o seguinte: a filosofia veio para criar uma ruptura do pensamento grego. Os gregos pensavam a partir do pensamento mítico. Com a chegada instantânea da filosofia, houve o quê? Um rompimento. Os gregos pararam de pensar de forma mitológica para começar a pensar de forma filosófica. Os defensores desse posicionamento vão chamar o nascimento da filosofia como o milagre grego. Isso mesmo, houve um milagre. Os gregos eram um povo diferenciado e eles conseguiram, do nada, como se fosse realmente um milagre, deixar de pensar mitologicamente, que era algo muito comum na antiguidade, para começar a pensar filosoficamente, uma nova forma de pensar, como se fosse algo instantâneo. Algumas pessoas na Grécia Antiga, espalhadas em diversas polis, eram pessoas iluminadas, superiores, e que conseguiram criar a filosofia e trazer para o mundo ocidental essa nova forma de buscar o conhecimento. Por outro lado, nós vamos ter uma outra posição em relação ao nascimento da filosofia. Eles vão discordar que houve esse milagre grego e vão dizer que fatores históricos, acontecimentos, proporcionaram, contribuíram para o surgimento da filosofia. Nesse caso, não houve uma ruptura em relação à filosofia com a mitologia. Não. O que houve ao longo do tempo foram movimentos que buscavam entender os mitos, uma busca racional para estudar a mitologia. Então, a filosofia ela não veio para acabar com a mitologia ou romper com o pensamento mítico, mas ela veio tentar explicar os mitos. E ao tentar explicar os mitos, ela criou a sua própria base de conhecimento, que é o que nós conhecemos hoje como
filosofia. Ainda sobre o posicionamento dos fatores históricos, é importante destacar o que foram esses fatores históricos. Foram acontecimentos que fizeram parte da cultura grega na antiguidade. E esses fatores proporcionaram que os gregos tivessem uma maior racionalização, o uso maior do raciocínio, da busca de uma lógica, tentando achar uma explicação para questões que eram importantes da vida deles, que faziam parte do cotidiano. Posso destacar aqui o cidadão da polis como um fator importante para o surgimento da filosofia. O que seria o cidadão da polis? A Grécia Antiga, ela não era constituída de um povo uniforme, não. A Grécia Antiga era constituída de várias polis, que eram cidades. Elas eram administradas de forma particular, cada polis tinha a sua própria administração. Sendo assim, dentro da organização da polis, surgiu o homem da polis, aquele homem que contribuía com as decisões da sua cidade, tratando de discutir isso mais precisamente em lugares públicos no qual eles se reuniam para discutir e tratar. O que eles tratavam? Tratavam de problemas da sociedade. E ao tentar resolver, ao tentar buscar uma solução, eles potencializavam a capacidade de raciocinar. Então, foi uma civilização, os gregos foram uma civilização que houve um crescimento intelectual, cognitivo, de uso da lógica e da razão. Ainda sobre a questão do homem da polis, nós não podemos esquecer da democracia, que foi já iniciada principalmente em Atenas, que era uma das principais polis da Grécia Antiga. Lá em Atenas o regime era democrático, claro que não é a democracia como nós conhecemos hoje, somente os homens maiores de 19 anos, que eram realmente nascidos em Atenas e que também possuíam propriedades, que poderiam participar da democracia. Isto é, eles iam para o ágora, um lugar no qual eles votavam, decidiam sobre a questão das leis. Nesse caso, havia um interesse já dos jovens de engajar na vida política, de fazer parte ali daquelas discussões, tá? E ter um desenvolvimento. E isso potencializou a capacidade da oratória, da retórica, da argumentação. O uso da moeda como uma forma de dar valor às coisas também contribuiu lá na Grécia Antiga para o desenvolvimento do raciocínio. Os gregos precisavam valorizar, pôr um valor sobre as mercadorias, sobre as coisas que eram comercializadas. E isso fez também com que utilizasse de uma forma mais intensa a capacidade de raciocinar. A redescoberta da escrita. Não foram os gregos que descobriram a escrita, que criaram, mas eles vão reutilizar, vão começar a usar muito a escrita. E como naquela época não era tão simples escrever um texto como é hoje, nós temos aí o Word, que você escreve, logo você apaga, também temos papel de fácil acesso. Naquela época isso era algo muito restrito, somente pessoas que tinham um poder aquisitivo elevado que poderiam adquirir um material e também não poderiam desperdiçar material. Nesse caso, havia uma necessidade de desenvolver bem o raciocínio, o pensamento, para colocar aquilo no papel. E isso proporcionou também o desenvolvimento da racionalização. Algo que já fazia parte da cultura grega, que é importante também destacar, é a questão da prática do ócio. O que seria a prática do ócio? O ócio seria a forma de contemplar a vida, parar as atividades, parar de fazer as coisas do cotidiano
para simplesmente contemplar a vida, contemplar, pensar, refletir. Os gregos tinham isso muito forte. Eles tinham seus escravos que faziam os trabalhos necessários para a sobrevivência deles. Enquanto isso, o tempo que eles tinham, eles ficavam em contemplação. Nesse caso, eles desenvolveram essa prática de pensar, de refletir. E isso também foi importante para o surgimento da filosofia. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!